Entra na tela que você quer. Já está gravando. Ó, galera, hoje a gente vai ter uma aula sobre lógica das proposições. A gente vai aprender, relembrar alguns conceitos de português, saber o que é uma frase, para a gente conseguir montar a tabela verdade, aprender conectivos lógicos. Depois a gente vai ver os quantificadores, vamos ver o teorema de Morgan, que é o complementar da união, né? É igual o complementar de um conjunto em intersecção com o complementar de outro. A gente vai ver tudo isso aí, beleza? Então, joia, vamos lá. Vocês estão vendo aí, né? É.
Fecha essa fundamentação. Eu vi do Brasil. Fecha essa fundamentação. Não foi não. Agitação. Deixa assim. Deixa assim. Pode chamar, né? Deixa mais não, ué. Chamar. Beleza, olha só, galera. Para a gente entender o conteúdo de lógica das proposições, a gente precisa saber o conceito do que é uma proposição. E para saber o conceito de proposição, a gente tem que remeter a alguns conceitos aqui, ó. O conceito de frase e saber alguns tipos de frase, beleza? Estão me ouvindo aí com clareza?
Então, ó, olha só. Eu coloquei aí em vermelho, ó. Frase é todo enunciado linguístico de sentido completo que gera comunicação. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu falo só assim, socorro, esse exemplo aí que eu dei, ele é uma frase? Não entendemos bem. Por exemplo, quando eu grito assim, ó, socorro, eu consigo estabelecer uma comunicação? Sim, consegues? Consigo, né? Porque eu peço por ajuda e quem ouve, né, o meu interlocutor, ele Sim. capta essa mensagem instantaneamente, certo? Então, esse é um exemplo de frase nominal, uma frase que não tem verbo. Só que ainda assim, ela não deixa de ser o quê? O enunciado linguístico de sentido completo que gera comunicação, beleza? E aí a gente vai ter alguns tipos de frase, ó. É só uma revisãozinha de português para a gente chegar com a matemática depois, tá joia? Joia. Ó, tipos de frase. A gente vai ter aí as declarativas. São aquelas frases que elas vão afirmar alguma coisa, né? Ó, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, o número 1 é primo. Isso está correto? Sim, é. O número 1 é primo? Deixa eu só colocar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Números primos. Definição, beleza? Ó, os números primos são números que possuem exatamente dois divisores naturais. Beleza? É. Quem aí pode me dar um exemplo de um número primo? Então, ó, vamos lá. Números primos são números que possuem exatamente dois divisores naturais. Vamos falar do 1. O conjunto dos naturais é o conjunto que compreende os números 0, 1, 2, 3, 4, até o mais infinito, concorda? Sim. Beleza. Então, o número 1 está dentro do conjunto dos naturais. Agora eu pergunto para vocês. O número 1, ele tem quantos divisores naturais? O divisor, lembrando que divisor é aquele número que consegue dividir, né, um número e não deixar resto, ou seja, o resto da divisão tem que ser igual a zero. Não tem nenhum divisor. O 1, ele só é divisível por ele mesmo, concorda? Sim. Porque olha só, 1 dividido por 1, aí eu botei 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1, certo? E aqui o resto é zero. 1 dividido por 2, aqui eu já teria 0,5, certo? 1 dividido por 3, aqui eu já teria 0,333, certo? Então, a minha única divisão que eu tenho
um quociente dentro dos naturais e o resto zero, é o 1. Então, o número 1, só possui um divisor. Para ser primo, precisa de quantos divisores? Hã? Precisa de 2. 2, beleza? Por exemplo, o 2. O número 2, ele é dito o menor primo, que é par. Beleza? Sim. Por quê? Ó. Dois. O 2, ele é divisível por 1, certo? Aqui no quociente eu vou ter 2 e vou ter o resto zero. Não é isso? E aqui, ele é divisível por 2 também, concorda? E aí no quociente eu vou ter como resposta 1 e vou ter o resto zero aqui também. Então, eu tenho quantos divisores que dividem o 2? Eu tenho. Eita. Eita. Eu tenho o 1, certo? E o 2, não é? Beleza. Tá joia. Vamos prosseguir. Então, ó, isso aqui tá correto ou errado? O número 1 é primo. Hã? Essa aqui, ó. O número 1, ele é primo? Sim, é. Por quê? Ó, o número 1, ele não é primo, galera. O número 1, ele não é primo. Lembra aqui a definição, ó. Os números primos são números que possuem exatamente 2 divisores naturais. O 1, ele só vai ter um divisor. E esse divisor vai ser ele mesmo, beleza? Sim. O número 1, o número Então, aqui, ó. Mas o interessante é o seguinte, não é nem ainda valorar isso aqui em verdadeiro ou falso. Interessante vocês saberem os tipos de frase mesmo. A gente tem as declarativas, são aquelas frases que declaram alguma coisa, né? Por exemplo, eu declarei aqui que o número 1 é primo, mas eu poderia declarar também que o número 1 não é primo. Beleza? A Beleza. gente tem também as interrogativas, que são aquelas que fazem uma interrogação, uma pergunta. Por exemplo, como se define o conjunto dos inteiros? Beleza? E eu posso ter perguntas também que não tem necessariamente esse ponto de interrogação. É o que a gente chama de pergunta indireta, beleza?
Tá joia? A gente vai ter também as frases imperativas. São aquelas frases que elas vão exprimir uma ordem ou um conselho. Aqui eu coloquei como exemplo. Pegue seu caderno de anotações. Beleza? Isso aqui é uma ordem, certo? Então, essas são frases ditas imperativas. As frases optativas. As frases optativas são as que exprimem desejo. Beleza? Por exemplo, que eu coloquei aqui. Que Deus te abençoe. Eu estou exprimindo, né? Um desejo. Tá joia? E por fim, as frases exclamativas são aquelas frases que são carregadas de sentimento, né? São aquelas frases que exprimem o sentimento com mais intensidade. Por exemplo, aqui, ó, exclamativas. Estou me matando de estudar. Essa frase aqui, ó, tem ainda um ponto de exclamação aqui, certo? Mas o ponto de exclamação, ele não é, veja que ele não é quem define se a frase é exclamativa ou não. Aqui, por exemplo, na frase em cima, eu tenho que Deus te abençoe, e ela é uma frase optativa e não uma frase exclamativa. Eu consigo ver aqui como que ela é uma frase exclamativa. Aí estou me matando de estudar aqui, ó. Porque você usa expressões na linguagem figurada, ó. Ainda dá uma ênfase com ponto de exclamação, beleza? Então aí a gente vê que é uma frase carregada de sentimento. Joia? Então a gente vai ter esses tipos de frase, galera. Agora a gente vai ver o que é uma proposição na matemática. Joia? Joia. Vocês estão conseguindo ver aí a escrita? A cor tá legal ou o azul tá meio ruim? Pode usar um cor branco, para ver se é melhor. O branco vai ser melhor, né? Dá para eu pintar aqui para vocês. Esse roxo aí fica legal ou não? Deixa azul mesmo. Azul? Eu vou colocar branco então. Beleza? Então vamos lá.
Beleza. Olha só, galera. Eu coloquei aí, ó. Agora, lembrando que o conteúdo é lógica das proposições. Então, só remetendo aqui, a gente viu que frase é um enunciado linguístico de sentido completo que gera comunicação. A gente viu os tipos de frase, as declarativas, certo? Que alegam alguma coisa, as interrogativas, que fazem uma pergunta, as imperativas, que exprimem uma ordem ou um desejo. Quer dizer, desculpa, as interrogativas. Ó, vamos lá. Ah, é isso. As imperativas que exprimem uma ordem ou um desejo. Não, desejo não, desculpa. As imperativas exprimem uma ordem ou um conselho, beleza? Sim. As optativas exprimem um desejo, ó, que Deus te abençoe, beleza? E as exclamativas são as que exprimem sentimentos com maior intensidade, beleza? Agora aqui, ó, olha só, esse aqui é um conceito, ó, muito importante vocês guardarem, ó. Proposição. É dita proposição toda frase declarativa que pode ser valorada em verdadeiro ou falso. Como assim? Vamos lá. Por exemplo. O número 0 é elemento neutro da soma. Beleza? Qual que é o tipo de frase essa aqui? Essa frase que eu coloquei aí em branco, é a por última aí, ó. Ela é uma frase o quê? É uma frase declarativa, interrogativa, imperativa, optativa, exclamativa. Ela é o quê? Essa frase, eu estou fazendo uma pergunta. Sim, estamos a entender. Eu tenho um ponto de interrogação nessa frase aí em branco? Não. Não, certo? Então eu não estou fazendo uma pergunta. Eu tenho algum verbo que exprime uma ordem ou um conselho? Não, então ela não é imperativa também, concorda? Sim. Eu tenho algum ponto de exclamação? Também não, né? E não é uma frase carregada de sentimento para ser uma exclamativa, né? Ela não exprime um desejo, também não é uma optativa. Então, ela é uma frase declarativa, certo? Eu declaro alguma coisa, ó. Eu falei assim, o número 0 é elemento neutro da soma. E essa frase ela pode ser ainda valorada em verdadeiro ou falso, certo? Nesse caso aí é o quê? É verdadeiro ou falso? Número 0. Nesse caso aí, é verdadeiro, certo? Vamos ver por quê. Mas o importante aqui é guardarem conceitos, tá, galera? Então, ó, proposição. É dita proposição, toda frase declarativa que pode ser valorada em verdadeiro ou falso. Essa frase aí, ela tem um valor lógico verdadeiro. Por quê?
Vocês sabem que... deixa eu explicar. Ó, vamos lá. Por exemplo, 2 mais 0 dá quanto? 2. 2. 3 mais 0 dá quanto? 3. 3. Se eu pegar qualquer número dentro do conjunto dos reais e a esse número aqui, por exemplo, eu tenho um número, vou colocar uma incógnita, tá? Opa! Por exemplo, ó, eu tenho um número X, beleza? E esse X ele é pertencente aos reais. E aí eu faço X mais 0. Como resultado, eu vou ter um número de módulo maior, menor ou igual a X? X mais 0 é igual a quanto? É igual a X. É igual a X, certo? Então, vocês podem ver que toda vez que eu somo um número com 0, o resultado ele não muda. É o próprio número o próprio número inicial, certo? Então, isso significa dizer que o número 0 ele é o elemento neutro da soma. Neutro porque ele não vai alterar o valor da soma, entendeu? Então, essa frase aqui é verdadeira. Só que, olha só, galera, tem algumas frases, ó. Lembrando, ó, proposição é toda frase declarativa e, além disso, é uma frase declarativa que pode ser valorada em verdadeiro ou falso. Existem algumas frases declarativas que a gente não consegue dizer se ela tem um valor lógico verdadeiro ou valor lógico falso. Esse é o dito paradoxo. Vamos ver aqui. Paradoxo. Beleza? Olha só. Tem essa frase aí, galera. Tudo aquilo que falo são mentiras. Beleza? Essa é uma frase declarativa, certo? Não é isso? É uma frase declarativa. Agora, será que eu consigo valorar ela em verdadeiro ou falso? Por exemplo, vamos supor que realmente tudo que eu falo são mentiras, beleza? Tudo que eu falo são mentiras. Então, se eu corriqueiramente, né? Se eu sempre minto, então quando eu falei essa frase aqui, ó, tudo aquilo que falo são mentiras, eu falei uma mentira ou uma verdade? É verdade. Uma verdade, certo? Então, se eu estou falando uma verdade, então nem tudo que eu falo são mentiras, concorda? Sim. Então a gente partiu primeiro da premissa de que o que eu realmente falo são mentiras, tá joia? Mas então, ó, beleza. Então essa frase ela não seria uma mentira, ela seria uma verdade, ó.
Tá joia? E se eu partisse da premissa de que tudo que falo são verdades, e eu falasse isso daqui, ó, tudo aquilo que falo são mentiras, isso é uma verdade ou uma mentira? Por exemplo, se desde o meu nascimento até o hoje, né? Eu só falei verdades na minha vida, né? E aí eu chego e falo para vocês aqui, ó, tudo que falo são mentiras. Isso é uma verdade ou uma mentira? É uma mentira, concorda? Então, ó, ó, vejam aí, ó, esse exemplo é um paradoxo. A gente não consegue saber se essa frase ela é verdadeira ou falsa, beleza, galera? Opa, será que eles caíram aqui?